Thiago, estudante da UFRJ. Quando você mora no morro, as suas referências são outras, entendeu? Eu tive minha referência que é meu pai que trabalha, meus vizinhos que eram trabalhadores e minha família que é trabalhador. Quando você mora no morro, muitas das vezes a sua referência de quem tem dinheiro é quem está no crime. Então você acha, beleza, esse é o caminho mais fácil e eu vou fazer isso. Sabe qual é a característica comum de todos os presos? Qual? Todos tiveram livre-arbítrio para escolher entre o mal e o bem. Ninguém foi levado à criminalidade por causa de um determinismo. A referência da favela não é o bandido, a referência da favela são milhares de trabalhadores e estudantes inocentes que trabalham, que exercem seus ofícios de forma correta, proba, moral, acordando cedo, chegando tarde em casa e mesmo assim nunca se voltaram para corrupção, para o tráfico de drogas, para o tráfico de armas. A referência na favela não é o bandido, e sim um trabalhador honesto. Acho que a falta de educação, a falta de caráter andam juntas. Sem educação, como está acontecendo hoje em dia, aqui no nosso Brasil, então vai ser difícil ter menos bandido também, né? Meu amigo, falta de caráter e falta de educação são coisas diametralmente diferentes. Claro. Não tem, eu posso ser sem educação e ter um caráter perfeito. Eu também posso ter uma ótima educação e um caráter imperfeito. Sim. Educação e caráter são coisas diferentes. Claro. Você pode ser uma pessoa com um caráter enorme, uma benevolência gigante, sendo que você não tem nenhuma educação, nenhuma instrução. Mas você também pode ser um grande doutor, um famigerado na sua área, contudo um caráter perverso, ruim. Entendi. Entendeu? Entendi. A educação, o colégio te ensina dramática. Português ali, literatura, matemática, mas não te ensina. Os valores estão dentro de você. É aquilo que você escolhe para seguir a ética da sua vida. Eu também acho que a maioria da favela é trabalhadora, mas você também, se você mora ali dentro, você vê que acontece movimento, venda de droga e tal, e você em algum momento escolhe isso. Não estou falando que você não escolhe, mas é muito mais fácil para um cara que está lá, mais próximo, ir para a criminalidade do que um cara como eu, como você, por exemplo. Eu discordo. Proporcionalmente há mais bandidos no Congresso Nacional ou nas favelas cariocas? Proporcionalmente, não sei. Precisa de dados de pesquisa para saber, né? Então, 20% do Congresso Nacional está sendo investigado pela Polícia Federal. Eu te garanto que nenhuma favela do Rio de Janeiro ou do Brasil, mais do que 3% das pessoas são investigadas. De onde vêm esses dados? Vem do CNJ. Tudo bem. A gente discorda. E é isso, né? Você tem algum dado, como estudante da UFRJ, para me refutar? Não. Você já teve algum amigo que escolheu a criminalidade? Óbvio, todo mundo tem. A porcentagem é essa. Sempre tem alguém para criminalidade e sempre a área boa. E você era melhor do que ele? Não, a gente era da mesma sala e tudo. Mesmas condições? Mesmo, mas hoje ele tá morto e eu tô aqui trabalhando. Ele está morto porque foi para o crime. Ele foi para o crime por quê? Porque não teve oportunidade ou porque ele quis ser criminoso? A mente fraca anda junto. Talvez no início eu não coloquei certo, mas agora você falando, a mente fraca, ela já abre porta para todo tipo de mal. Agora a gente está falando sobre... E a mente fraca parte do indivíduo, é você que fortalece a sua mente. Eu sou redator. Redator? Maneiro. Da onde? É uma agência de comunicação digital. O Brasil, se eu não me engano, eu não tenho certeza desse dado, mas é o terceiro país com maior população carcerária. Talvez só perca para a Rússia e Estados Unidos, se eu não me engano. E qual é o tamanho da população brasileira? São mais de 200 milhões de brasileiros, acho que é isso. Então nós estamos entre os primeiros do ranking de população. Proporcionalmente também temos muitos presos. Você não acha que há alguma ligação entre isso? Os dados sempre vão ser feitos de acordo com a proporção, a quantidade de pessoas que tem no país, enfim. Eles já são calculados observando a proporção do país e da sua população. Qual é a proporcionalidade entre preso e 100 mil habitantes no Brasil? Bom, aí eu não sei, você tem essa informação? O Brasil é no mínimo o 44º. O que mais você tem sobre isso? O Brasil não prende muito, o Brasil prende de menos. Para você ter uma noção, a elucidação de crime, apenas 5% dos homicidas são denunciados pelo MP, ou seja, 95% dos bandidos que matam as pessoas sequer são conhecidos pelo Estado. Você está me falando que uma margem de 5% de pessoas presas por causa de homicídio é prisão demais? Você queria o quê? Que fosse zero? Eu não estou falando de um recorte específico. Esse recorte quem está falando é você. Então, a elucidação que mais prende é o assassinato. Se eu for te falar de roubo e lesão corporal, ninguém é preso. São mais de 1.000 assaltos para 0,5 presos.
Ninguém é preso. Existem duas coisas diferentes. Uma que você está dizendo é sobre a prisão efetiva de alguém, de uma pessoa. A outra questão é as pessoas que já estão presas. Esses dados que são apresentados são de população carcerária no Brasil hoje. Tá pouco. Pela quantidade de crimes que há no Brasil, poucas pessoas estão presas. Temos muitos assassinos, estupradores, pessoas estelionatários, pessoas que batem mulheres, pessoas que matam homossexuais, pessoas que matam negros, que estão soltos. O Brasil não prende muito. É uma satisfação muito grande poder debater com um doutor em contabilidade, um professor que tanto já exerceu sua profissão durante a sua carreira. Violência é uma massa esmagadora, porque não tem espaço para todos, não tem alimentos para todos, não tem governo para todos. O que vai se fazer? Desculpa, professor, também discordo, senhor, agora do seu diagnóstico, porque produção tem. O Brasil produz 10 vezes mais do que precisa para alimentar as pessoas. E o problema está na distribuição. E está na distribuição porque não temos empregos para todo. E também os bandidos atrapalham a economia brasileira. Porque você acha que é fácil um trabalhador montar uma empresa pequena, uma padaria, e o vagabundo pegar o ferro e assaltar no final da noite todo o ganho do padeiro, todo o ganho do pequeno empresário? Então não tem nada a ver com a pobreza, professor. O senhor é pobre, o senhor já falou, o senhor tem um intelecto realmente formidável, mas o senhor nunca foi bandido. Isso não tem nada a ver com a sua pobreza, isso tem a ver com a sua índole. O senhor nunca quis ser uma pessoa ruim, isso não tem nada a ver com a sua conta bancária. Não, até porque eu acho que uma coisa de diagnóstico seria mais a parte médica. Eu sou mais financeiro, matemática, apesar de nunca tratar com tantos números na minha conta corrente. Diagnóstico é um parecer, você estudar algo e ter um parecer concreto ou empírico, não tem nada a ver com medicina. Não é porque a medicina utiliza o diagnóstico, é apenas uma palavra limitada à medicina, professor. E se não conta, seria apenas limitada à contabilidade, não à matemática. Concorda comigo? É que você não consegue me fazer chegar a uma seriedade e o meu raciocínio foge diante do seu, de tantas perguntas. É o analfabetismo funcional gera isso, professor, eu sei. Qual crime então está relacionado à pobreza? Eu diria que mais é o tráfico de drogas mesmo. Mas os grandes traficantes são milionários. Exatamente, tanto que eles não estão dentro da comunidade. Então o que tem a ver tráfico de drogas e pobreza? Porque tirando as pessoas que vão trabalhar para eles, não vai haver traficante. Vai haver, mas não tão rico como é hoje. Então, mais uma vez, o seu argumento embaseia a minha conclusão, que tráfico de drogas não tem nada a ver com pobreza. Me fala, o traficante, ele é traficante porque é pobre ou porque ele quer vender uma droga ilegal e quer ganhar status na sociedade? Exatamente, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer vender ilegalmente e ganhar dinheiro em cima disso. E o que tem a ver pobreza com isso? Nada. Você é milionário? Não. Você é muito rico? Não. Você é pobre? Sou. Você é traficante? Não. Tá vendo o exemplo? Você é o maior exemplo que tráfico de drogas não tem nada a ver com pobreza. Exatamente. Então o que tem a ver? Eu quero ser traficante ou eu quero ser pobre? Ele pode ser pobre e ser honesto. Não precisa estar no crime. Ele pode trabalhar e conseguir dinheiro assim. Então não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com vontade dele de ser traficante. Sim. Então a pobreza não influencia a pessoa a ser bandido. Não, de jeito nenhum. Mudou o pensamento? Sim. Sim. Mate aqui então. Não havendo mais pautas, dou por encerrado. A maioria dos criminosos não são pobres, são ricos. Me convença dos seus argumentos, professor, já que o senhor é mais velho e é doutor. O Supremo Tribunal Federal está aí para comprovar que os maiores criminosos, fraudadores e tal, são ricos. O senhor mais uma vez me dá um argumento contra a sua conclusão. Olha que loucura, o senhor me deu um argumento contra a sua conclusão. Não seria melhor o senhor refutar a sua conclusão porque o seu argumento é verdadeiro? Olha só, o que estávamos falando era o seguinte: se era a falta de cultura e a falta de governo ligado a isso que era favorável à criação ou à proliferação e também da ignorância, e com isso vem
a carência e a violência. E também não é falta de cultura, existe a cultura marginal, a bandidolatria, a degeneração da cultura judaico-cristã, a cultura esquerdista implementada pelo gramscismo. Não é falta de cultura, não. É culto ao marginal implementado pela grande mídia, implementado pelos funkeiros, implementado pelos influenciadores, que desvaloriza o trabalhador, o cara que está na padaria, o cara que não tem uma roupinha de marca. Ninguém exalta esse cara. O cara que trabalha honestamente, ninguém exalta esse cara. Mas o cara que tem um motão porque roubou, aí tem música exaltando o cara. Então a cultura está valorizando os bandidos em comparação aos trabalhadores honestos. Então não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com vontade dessas pessoas utilizarem hábitos ruins. Você já veio me fazer uma questiúncula, umas perguntas, umas respostas formuladas. Então, quer dizer, eu que sou tipo Caetano Veloso, que formularizo, que penso antes de falar, fico perdido. Por quê? Tá perdido, professor? Não. Se não escutasse Caetano Veloso, não estaria perdido. Não é por isso. É porque você tem uma inteligência, um QI tão acima do normal, que você vai menosprezar um velho amigo seu e professor. Sem vitimismo, professor. O senhor é um doutor em contabilidade, querer falar que meu QI é mais alto do senhor, por isso que eu estou ganhando no argumento. Desculpa, porque minhas premissas são melhores embasadas. Não tem nada a ver com QI. Tem a ver com o meu estudo de querer embasar, querer formular um argumento melhor do que o seu. No que vitimismo é esse? Agora, vitimismo de inteligência, você é mais inteligente do que eu, logo você está me oprimindo? Você é um professor, eu sou um aluno. Eu só posso agradecer e dar os parabéns por essa iniciativa. Tipo assim, se você é pobre, você vai... É mais fácil de você ir pro crime. Não. Se você é pobre, é mais fácil você querer ser uma pessoa vitoriosa através do seu próprio esforço, não através da bandidagem. Isso seria um preconceito muito grande. É a mesma coisa de eu falar, você é negro, é mais fácil você ser assaltante. Seria uma loucura, assim como falar que o pobre é mais fácil ele ser bandido do que um trabalhador inocente. Tá certo. A gente não vai chegar em lugar nenhum, cara, com essa conversa. É porque não estou embasado em preconceitos. Eu tô embasado em preconceito. Sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que você vê o pobre com uma tendência de roubar. Não vejo. Não vejo como tendência de roubar. Então por que o pobre que vai para a criminalidade, ele foi para a criminalidade por causa da pobreza? Eu não tô falando que ele foi pra criminalidade por causa da pobreza. Mas é uma das influências? Cara, uma das influências é... Cara, Lula é o quê, professor? Lula é um mito. É um mito. E todo mito deve... É um mito dos bandidos.